Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, e ontem foi dia da nossa galera, dos nossos jogadores se reapresentarem no CT depois das férias obrigatórias que tiveram nessa pausa pro Mundial. E a boa notícia, mano, é que praticamente todos os jogadores que estavam lesionados antes daquela pausa voltaram a treinar, e muito bem por sinal, e a tendência é que grande parte deles já estejam à disposição do Dorival já nessa volta contra o Bragantino, como aí o Ranieri, que estava com problema na coxa, o Gustavo Henrique, que estava se recuperando da cirurgia na hérnia, o Yuri Alberto, sim, o Yuri Alberto também, né, o nosso camisa 9 que tinha previsão para voltar só lá para agosto, fez alguns trabalhos de transição hoje pela manhã e aparentemente tem grandes chances de estar ao menos no banco de reservas nessa partida, o que indica também a volta oficial do trio Academia, né, o nosso trio aí com Garro, Yuri e Memphis, que não jogam juntos desde a final do Paulista. Pois é, já faz muito tempo que esses três não estão em campo, então talvez isso ajude a salvar o trabalho do Dorival, que tentou de tudo para achar um esquema sem os três e, bom, falhou miseravelmente, né? E outra coisa, hoje pela manhã, que nós tivemos aí um treino aberto, dentre alguns momentos, o Dorival testou ali um time com o Memphis de camisa 9, enquanto o Yuri não está de volta, e o Carrilho de ponta, repetindo novamente aquela insistência que não deu tão certo nas últimas vezes, sem contar que ele manteve, aparentemente, a ideia de jogar com o esquema com dois meias abertos, tendo o Carrilho de um lado e o Rodrigo Garro do outro. Então, não sei se eu fico tão animado sabendo disso não, mas é isso, cara. Boa notícia, pelo menos, é que o Yuri voltou muito bem, o Ranieri e o Gustavo Henrique também trabalharam normalmente, e a volta, com certeza, deve ser com o elenco praticamente completo. Falou? Bom, eu sei que é tarde pra tocar nesse assunto e tudo mais, muita gente já não tá muito afim de ouvir sobre ele, mas hoje tivemos aí uma breve coletiva do preparador físico do Timão, o Heverson Pimentel, e que dentre as perguntas que ele recebeu, teve uma que foi se o Palácios tem condições de jogar, e a resposta dele foi que sim, que fisicamente o Palácios está muito bem, está treinando normalmente e que só depende do treinador utilizar ele ou não. Ou seja, se calhar dele não ser negociado nessa janela, o que eu acho bem provável, aí já não vamos ter mais a desculpa de que fisicamente ele está abaixo, porque não tá. E eu nem acho que esse era o problema antes, tá? O problema pra mim sempre foi com a parte técnica, cara. Me desculpa, mas o fato dele ter ficado na reserva pro Hugo por muitos jogos só pode ser porque ele é um lixo treinando, porque não tem capacidade técnica nenhuma de mostrar alguma coisa. E não por nada também, né? Porque na cabeça dele, tanto faz se ele vai arrebentar no treino ou se vai fazer de qualquer jeito. Já não vai jogar mais, né? Não via oportunidade nenhuma chegando, então não tem incentivo nenhum pra se entregar. E olha que a lateral esquerda, hoje em dia nem tá mais aquelas crocância toda, né? Já teve a época ali que o Angileri era absoluto, que o Bidu era titular incontestável, que é um bom reserva, já teve essa época. Hoje em dia não tá mais assim. Então, em termos de concorrência, nem tá mais tudo isso também, né? Não seria nenhum absurdo dizer que o Palácios tem condições de competir. Agora, vale a pena pro Corinthians ainda tentar recuperar esse cara, de alguma forma fazer ele jogar? Eu acho que sim, mano, tem que tentar. Mesmo que a ideia seja negociá-lo, porque eu não sei quem seria louco de contratar um jogador que não joga, que tá há 2 anos parado. Então, antes tarde do que nunca, só depende do Dorival. Falou? E até por falar nessa volta do elenco, né, muito anda se falando que o Memphis é ruim de vestiário, que o clima em torno do holandês estaria ruim e tudo mais, palavras de um jornalista por sinal, só que nessa volta aos gramados, incluindo o treino aberto que teve hoje no CT, ninguém que estava lá viu absolutamente nada demais em relação a isso. Os jogadores não parecem ter nenhum problema com o Memphis, e o fato dele ter recebido os direitos de imagem primeiro também, aparentemente não incomoda aqueles que estão com valores em atraso e não receberam no mesmo momento, porque internamente se sabe que as coisas não funcionam da mesma forma para todo mundo. Existe uma hierarquia lá dentro que é respeitada, e o Memphis tem esse respeito, mesmo ele sendo novo no clube, porque ele tem história, ele tem tamanho no futebol. Não é um qualquer que tá tendo um tratamento diferente de todo mundo, né? Então, em termos de clima, o que se percebe hoje no CT é algo totalmente leve e diferente do que tá sendo pintado na imprensa. Agora, se existe mesmo o desejo dele sair, se ele não tem mais vontade de estar aqui, já é outra história, porque é algo que a gente só vai perceber em campo, ou talvez nem isso. E eu acredito que não, tá? E torço para que isso não aconteça também, para que ele não saia. Porque esse papo também de que não, manda o Memphis embora e com o salário dele você traz 3, 4 jogadores bons, faz isso e aquilo, é balela, cara. O Memphis não pode sair, pelo menos não agora, justamente há poucos dias de um derby na Copa do Brasil. Imagina o tamanho do baque que isso não teria no elenco. Seria praticamente a mesma coisa de quando o Roger Guedes saiu naquela semifinal contra o São Paulo na Copa do Brasil. Vocês lembram o que aconteceram? Então, se for eliminado, aí sim dá pra repensar, dá pra ver se manda o Memphis embora, se ele quer sair, tudo bem. Do contrário, mano, quanto mais forte o elenco esse ano, melhor. Falou?
E olha só que beleza, hein, fiel? Olha o belo tratamento com a base que nós tínhamos e temos ainda, né? Porque o atacante uruguaio Franco Delgado, que foi contratado no ano passado e que é um dos jogadores que eu tive o maior desprazer de ver jogar na minha vida, conseguiu uma rescisão com o Corinthians nessa semana por meio do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, por falta de pagamento do FGTS. Olha só que coisa linda, né? Bem normal por aqui. Só que, acompanhado dessa saída e aonde vem o problema, o jogador também pediu tudo que tem para receber até o final do contrato, no valor de R$604 mil, né? Olha o tamanho do prejuízo que nós vamos ter com um bagre desses. A antiga diretoria se foi, só que a besteira que eles fizeram ficou, e agora quem paga é o clube, como sempre foi e sempre vai ser. Então, mano, não bastou esse moleque ser horrível como jogador, ter falhado nessa profissão que ele tá exercendo, o Corinthians ainda vai ter que arcar com mais de R$500 milhão num contrato fuleiro desses, mano. O clube tá ferrado financeiramente, tá sem dinheiro pra pagar nada e ninguém, e não pode nem comemorar a saída de um perna de pau desses, porque a dívida com ele é maior do que tudo. Você fica em depressão vendo as contas do Corinthians, porque todo dia chega uma dívida diferente. Aí você tem que escolher pagar alguma coisa e você olha lá, Franco Delgado, um dos piores jogadores que já passaram por essa base, precisando receber R$600 mil, porque alguém lá atrás achou legal, achou interessante a contratação desse rapaz. Pois é, fiel, nada muito diferente do que nós vimos esses últimos anos, né? E o Corinthians que tá atrás do atacante Biel, notícia que inicialmente veio lá do jornal A Bola de Portugal. Segundo a imprensa brasileira, a diretoria teria mudado a estratégia depois que recebeu um não pela tentativa de empréstimo, para agora tentar contratá-lo em definitivo, comprando parte de seus direitos. Isso mesmo você ouviu, o Corinthians vai tentar comprar o jogador. E detalhe, o Sporting pede apenas 7 milhões de euros por 100% de seu passe, o que indica que a diretoria deve fazer uma proposta de pelo menos 3,5 milhões por metade do passe. Só que mesmo assim, fiel, seriam praticamente 20 milhões de reais. E o contrato com a Nike, que eu imagino que vai ser a fonte principal para as contratações, só prevê 50 em agosto. Os outros 25 só vão vir em janeiro do ano que vem. Ou seja, mesmo que tente parcelar, talvez o Corinthians se complique na hora do pagamento, porque tem muitos débitos urgentes que estão rolando agora e com certeza vão rolar até lá. Então, mano, o lance é o seguinte, me parece uma contratação interessante pelo preço? Sim, em condições normais, valeria a pena, porque eu gosto muito do futebol do Biel, já falei isso aqui, né? Ele era reserva no Bahia e mesmo assim, quando tinha espaço, sempre se destacava. Só que, infelizmente, a nossa realidade hoje é que esses 3-4 milhões de euros é muito dinheiro para se pagar. E outra coisa, ele nem tem o futebol de um jogador que seria titular absoluto por aqui. Tem chance dele vir e ser reserva ainda. Não sei de quem, mas tem. Então, se nós estamos atolados em dívida e com outras necessidades também, eu só não contrataria. Veria outros jogadores no mercado, de preferência sem contrato, e se não tiver também, o Dorival que se vire com o que tem. É assim que funciona, amigão. Ao menos na base, você ainda tem alguns jogadores pra tentar, tem o Dieguinho, tem o Caio Furquim, tem o Guinigão, você ainda tem, e zagueiro, e lateral direito que não tem, aí sim nessas posições que eu vejo necessidade de pôr um dinheiro a mais, falou? Mas tá aí, em breve deve pintar uma tentativa mais concreta, mas pela concorrência alta também, não imagino que vai dar tão certo de primeira, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!